Olá, boa noite. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Maravilha. Chegar. Tava... Gente, eu sou péssimo com esse negócio aqui de tecnologia. Eu já tinha feito alguma coisa aqui que não estava saindo meu áudio, não estava conseguindo resolver. Mas consegui resolver agora. Tá tudo certo. Tá, pin comment. Como vocês estão? Graças a Deus, Maravilha. tudo bem. Parece que essa Graças a coisa aí Deus. de mexer é bem parecido, né? Muita gente sofre mesmo com isso. Ah, nossa, eu Eu, sou pelo péssimo com menos, estou essas. aprendendo, viu? Essas coisas de Instagram, de tecnologia, É. quando vejo aqui já desconfigurei, já deu tudo, ficou tudo bagunçado. Bom, Cris, então boa pessoal, nós noite. estamos. Tudo Pode? bem? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus. Bom, pessoal, então nós estamos aqui para o segundo dia, né, de estudo dessa obra maravilhosa, No Mundo Maior. Hoje nós estamos, né, a partir do capítulo 6. É um livro muito bonito. A irmã Edna também está com físico ali. Nesse estudo eu também estou usando físico. Muitos ensinamentos bonitos, né? A gente vai começar hoje num capítulo muito bonito que traz questões, como nós temos conversado aqui, sobre, né, as nossas possibilidades psíquicas, mentais muito profundas. A gente vai entendendo como tudo isso nos afeta. É um livro muito bonito que vale a pena, né, todo o nosso cuidado e atenção. Antes de nós começarmos hoje para, né, nós nos acalmarmos aqui, prestarmos o nosso melhor à espiritualidade, a irmã Edna vai trazer uma prece para a gente, depois a gente já pode entrar propriamente no livro. Vamos lá, gente. Vamos elevar o pensamento ao alto. Agradecer ao Pai, Deus, amigo, Pai querido. A vida muda em cada minuto, apenas. Deus produz dentro de cada um de nós o discernimento de buscar, em um minuto, fazer o melhor. Podemos, em um minuto, forrar uma cama, colocar água no vaso, aguar umas plantas, conversar com alguém, dar um sorriso, uma palavra amiga. Podemos também dar a esperança a quem está desesperado. Em um minuto, como vem na minha tela mental neste momento, cai uma folha ao vento e essa folha salva alguém. Às vezes, em um minuto, nós estamos tão desesperados, mas neste momento, nós ouvimos uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Como somos pequenos ainda, Senhor, que nós não vislumbramos que a nossa vida são pérolas preciosas a cada minuto. Não nos devemos ficar desesperados. Deixemos que o sol brilhe em nossos corações. Não devemos achar que está tudo escuro, mas mesmo neste segundo, se nós não enxergarmos nada, devemos ter a certeza de que logo, logo, a claridade virá, porque Deus não nos desampara. Deus nos socorre sempre a cada minuto. Entrega o teu coração a Ele. Não deixa que o teu coração fique machucado, fragelado. Não entre em desespero. Não deixe que tua vida perca o rumo, porque o rumo, na realidade, é o caminho do Senhor. Mesmo sofrendo, Deus providencia a glória nos céus. Auxilia alguém. Não fica de braços cruzados. Faz a tua parte, que a misericórdia divina não cessa.
tu terás, com certeza, meu irmão e irmã, a vida de paz e de amor que tanto trabalhas na noite de hoje e nos dias que virão. Que Deus nos abençoe neste momento tão feliz, neste momento de estudos dessas obras magníficas que consolam os nossos corações e que faz com que floresça a nossa alma, dando perfumes a cada um que passa por nós. Muita paz a todos. Passamos a palavra ao nosso irmão, para que ele possa iniciar a noite de hoje com muita luz dentro dos nossos lares. Graças a Deus. Que bênção. Graças a Deus. Já estou muito feliz aqui. Que maravilha. Bom, pessoal, então, entrando, né, no livro, a gente tem bastante coisa interessante para tratar hoje. A gente está no capítulo 6, que tem o seguinte título: Amparo Fraternal. Nesse capítulo nós vamos nos deparar com a história de uma família, especialmente aí, né, o foco numa mãe, numa filha. A mãe se chama Cândida, a filha se chama Julieta, e aí nós vamos entender, né, qual é o contexto em que essas duas estão inseridas e o que essa relação, né, que está passando aí por um momento de dificuldade, né, as duas estão num momento difícil ali, tem para ensinar para a gente em vários termos. Então o André Luiz, ele começa, né, o capítulo dizendo que eles estavam na porta de um quarto muito simples, dentro de uma casa muito simples. E aí eles estavam assistindo a uma cena de uma senhorinha, né, que se chama Cândida, que é essa senhora sobre a qual nós falamos, que estava muito doente, e a sua filha Julieta. Elas estão num diálogo ali, né, porque a mãe estava muito doente, aparentemente, né, o desencarne estava próximo, a filha estava muito enternecida, e elas começam a discutir algumas questões práticas, né, para que a vida da filha possa continuar com honestidade, com bastante paz, especialmente paz de consciência. Essa dona Julieta, a dona Cândida, ela começa a falar para Julieta sobre as dívidas, né, que elas tinham, que não era fácil. Já ela sabia que a Julieta era costureira, então ela estava muito preocupada, e ela pergunta para Julieta: como você vai dar conta de pagar tudo, né, de manter tudo? E a Julieta fala: não, minha mãe, não se preocupa, porque, né, eu tenho a minha máquina, eu vou trabalhar, eu vou, né, conseguir dar conta de tudo. Dá para perceber já no início que a mãe fica ali tentando trazer uma mensagem para a filha, né, porque ela fala assim: não, você não pode, né, se desvirtuar do caminho. No primeiro momento a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente vê essa mãe dando conselhos para a filha, né, não se desvirtue do caminho por conta de dinheiro. Esse é o contexto no qual o André Luiz começa aqui, né, explicando pra gente. Ela estava muito doente, próxima da morte, e aí ela tinha ficado viúva, né? Essa senhora, o André Luiz começa a contar um pouco da história dela pra gente muito cedo. Ela ficou viúva muito cedo e teve que criar 3 filhos sozinha, né? 2 rapazes e uma moça, que é essa chamada Julieta. E aí a gente vê de cara que ela era, né, uma senhora que tinha bastante elevação. André Luiz conta pra gente que ele viu uma luz saindo dessa parte aqui da cabeça dela, da parte frontal, né, desse chakra aqui. Eu vi uma luz muito, muito bonita, e ele fala que a partir daquele, né, reconhecimento de luz ali, ele conseguia perceber que ela era alguém que vibrava em esferas muito elevadas, que ela estava realmente, né, já numa situação espiritual muito, muito feliz. E aí, né, ela conta ali um pouco da história dela pra gente. Foi uma história muito difícil, né? Era uma família muito humilde, a gente sabe, né? Como a gente tá falando, são livros, né, da década de 40, a gente não sabe exatamente quando foi que essas pessoas passaram pelas principais dificuldades, mas a gente sabe que antigamente tudo era muito mais difícil, então era uma família que passou, né, por muitas coisas difíceis. E aí a gente entra, né, na situação da Julieta, e eles contam pra gente o que é que estava acontecendo. A Julieta era uma moça muito bonita, era uma moça muito jovem, e nesse desespero de conseguir arcar com tudo, ele conta que ela bateu em todas as portas para conseguir ajuda, para conseguir emprego, mas que ela não teve resposta, né? E aí ela se deu, né, a necessidade de precisar trabalhar numa casa de diversões adultas. É assim que eles colocam pra gente aqui, na qual havia dançarinas, havia, né, muitas moças bonitas que trabalhavam ali em troco de dinheiro. E aí esse capítulo aqui, ele traz pra gente um entendimento muito legal,
Porque eles explicam assim, que a Julieta ela já tinha, por causa da mãe dela, uma quantidade de arcabouço de conhecimento espiritual muito substancial. Então ela já sabia qual era o caminho do bem e o que ela deveria fazer. E aí ela própria se colocava numa situação de martírio. Ela própria, através da consciência que ela já tinha uma iluminação, ela se colocava nesse lugar da errada, da que estava fazendo algo que não deveria. E eles contam pra gente que toda vez que ela encontrava com a mãe dela, e a mãe dela reiterava aqueles postulados cristãos, ela sofria ainda mais. E aí o livro traz pra gente uma parte que eu quero ler, que eu separei. Na página 85, a irmã Edna também está com o livro, né? Porque explica pra gente o que a mente, essa modulação mental, porque ela sabia o que era, né, o certo e o errado, faz com a gente. Eles dizem assim: a mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. A gente já tinha falado sobre isso aqui, né? E o livro dos médiuns explica isso pra gente também. Claro que se você, né, vai se ocupar da sua atitude mental para fazer o mal, você vai lançar o mal pro outro, sim, o mal pode ir em direção ao outro e dá certo ou não dá certo, né? Como o Chico dizia, né? Se o muro está construído ou não está construído, se tem um buraco no muro da pessoa, vai passar ou não passar aquela energia negativa. Mas é um fato que antes daquela energia negativa ir para outra pessoa, ela te toma inteiro, né? E depois ela passa. Então o primeiro prejudicado é sempre aquele que está naquele sentimento negativo. E aí eles continuam assim: decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma, dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Isso aqui é muito bonito. E a gente se lembra, né, de Jesus falando pra gente mais uma vez sobre os talentos, né, que aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Olha isso, que interessante isso. Aquele que se instruiu, ele já está, né, com uma responsabilidade maior, porque ele tem esse arcabouço de conhecimento na reminiscência mais profunda do espírito. Então, a gente precisa, né, sempre ter essa noção, né, de que a nossa responsabilidade aumenta na medida em que as nossas possibilidades de acesso aos conhecimentos cristãos aumentam também, e isso inclusive, né, em termos inconscientes, que é o que a gente está vendo aqui com Julieta. Como ela tinha esse conhecimento, ela própria se colocava nessa situação de ser a própria juíza daquela história e acabava emitindo energias que prejudicavam o organismo físico. Continuando aqui na página 86. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia é suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio em que levianamente se projetou, e, dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Como a gente já viu em vários livros, né? Essa atitude mental muito ruim, ela materializa, né, e isso somatiza o nosso corpo, e hoje na medicina a gente já tem conhecimentos mais avançados sobre os nossos irmãos e irmãs, né, que naqueles processos de angústia muito profundos acabam somatizando na própria matéria. E aí, para terminar essa parte aqui, Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Então a gente percebe, né, o quanto essa atitude mental desequilibrada realmente afeta o corpo, e a gente sempre gosta de frisar aqui o lado positivo, né, o quanto o oposto também é verdadeiro, o quanto uma atitude mental equilibrada pode curar o nosso corpo, né, e aí a gente se lembra de postulados cristãos que o Cristo trouxe para nós, falando sobre como o perdão cura, sobre como essas possibilidades, né, de humildade, dando outra face, tudo isso beneficia muito o nosso caminho aqui na Terra em termos materiais. Então a Julieta, né, ela estava enferma, a gente acabou de ver aqui, por causa dessa atitude mental. Ela começa a receber ali
auxílio magnético, ela estava recebendo, é o que nós temos informação no capítulo, né, até por causa da mãe dela, mas aí nesse momento específico, nesse contexto, né, desse recorte aqui que o livro traz pra gente, a Cipriana, né, que é uma benfeitora sobre a qual nós já vimos aqui, nós já falamos sobre ela fala assim, que naquele momento eles não iam ajudar, né, a Julieta por meio dos fluidos magnéticos, que eles iam deixar para que ela não fosse para aquela noitada, porque eles tinham um plano ali de ação, né, importante para aquela família. O que acontece? A Julieta e ela tinha uma espécie de namorado que não era namorado, chamado Paulino, né? Lá no início do capítulo a mãe dela pergunta para ela desse rapaz, e fulano, e esse Paulino? Ela fala ali que ela não sabia onde ele estava, ela fica muito envergonhada. E esse rapaz era uma espécie de namorado / agenciador que estava com ela, né? Que tinha levado ela para morar nessa casa noturna. Ele era esse senhor. E ele tinha muito orgulho da beleza dela, então ele ostentava ela como se fosse um troféu. Uma situação que a gente vê de uma forma muito comum, né, nesses contextos. Que é comum, né, nesses contextos, né, dessas moças que precisam, né, entrar nesse tipo de situação. E aí a mãe dela pergunta dele, né, e ela fala que não sabia. A mãe dela já estava, né, entendendo qual que era a situação. E nesse contexto em que nós estamos, qual que era o planejamento da espiritualidade para auxiliar essa família? Eles iam durante o sono levar em espírito Julieta e o Paulino até o quarto da enferma, né, para que toda a espiritualidade pudesse ter uma conversa ali para que eles resolvessem. Como nós vimos, para o espírito que está desencarnando, é muito importante que a situação familiar, a gente viu isso de uma forma reiterada já nos livros, que a situação familiar ela esteja confortável, né, para que eles não se apeguem à matéria, para que eles não tenham uma passagem dolorosa por causa das preocupações. Mais uma vez, a atitude mental do espírito que está desencarnando, ela é muito importante para ajudar no processo de desencarne. Como a dona Cândida ela tinha já um mérito, né, para ser auxiliada, a espiritualidade estava tomando conta de tudo. Então o livro traz pra gente aqui essa narrativa, né? Eles dormem, a Julieta não recebe o auxílio na saúde para ela não ir para aquela noitada, para casa ali de diversões noturnas, então ela fica em casa, adoentada. Paulino também é levado em espírito, então eles se encontram, né, espiritualmente ali no quarto da dona Cândida. É uma cena muito bonita, o diálogo é muito bonito, e a Cipriana começa a conversar com o Paulino, né, com esse senhor. Ela dá uma dura nele, né, e ela começa a traçar para ele ali o que é, né, a conduta cristã, dá conselhos para ele, não num tom assim severo, mas num tom muito amoroso, trazendo ele realmente para a reflexão. Ele é um espírito, pelo que a gente vê aqui no livro, ele aceita com muita facilidade os conselhos, ele não se opõe em nenhum momento, ele né, já tem um certo quebrantamento no coração. E aí, mas ele faz uma reflexão. É muito interessante, porque esses espíritos mais evoluídos, como a gente já viu várias vezes, eles têm a capacidade de ler a mente do outro, e a gente vê esse fenômeno aqui em espírito. Eles estão todos desdobrados ali, e ele começa a ter alguns pensamentos, e a Cipriana começa a ler o pensamento dele. Enquanto ela está conversando ali com ele, dando os conselhos, ele pensa assim, poxa, mas eu encontrei essa moça, né, numa casa noturna. Eu até quero me casar, mas se eu for me casar, não é melhor que eu me case com uma moça direita, uma moça honesta, uma moça que eu encontre em outro lugar? E aí a Cipriana, né, escuta o pensamento dele, aquela reflexão que ele estava fazendo ali, e fala para ele assim, não, ela não foi para essa vida porque ela queria, e começa aí a dar mais um auxílio para ele, dar mais conselhos, falando sobre a necessidade que Julieta teria, né, a partir do desencarne da mãe, de um auxílio de um companheiro, né, de alguém que pudesse tomar conta dela, que pudesse partilhar a vida com ela para que ela vivesse, né, de uma forma mais honesta, de uma forma mais saudável para ela própria. Ele não se opõe, é um diálogo muito bonito. Eu tinha até anotado aqui uma coisa que ele fala para ela, porque ele fala para Cipriana, né, que ele ia ter, né, naquele momento ali, os conselhos dela, como os conselhos de uma mãe, fala para ela que não ia, né, desprezar e que não ia seguir outro caminho. E aí, né, ela fala para ele, né, que Deus acompanhe os dois, que Deus abençoe, e eles retornam para o corpo. Quando eles retornam para o corpo, a Cipriana, que estava ali, né, naquele contexto de... E o Calderaro também, tá, gente? A gente acabou falando um pouco dele, porque o capítulo traz pouco dele, mas ele está aqui nesse... O instrutor de André Luiz está aqui, o Calderaro está aqui nesse capítulo também. Eles estavam ali auxiliando ela, mas nesse momento, quando eles retornam para o corpo, eles suprimem os influxos magnéticos que eles estavam passando ali para Cândida, né, ter alguma possibilidade, um vigor maior. Eles continuam trazendo o influxo para a parte mental, para que ela pudesse se comunicar com eles. E aí o Paulino, né, é o primeiro a entrar no quarto, quando ela acorda. Eles falam que era ali por volta das 8 da manhã.
E aí ela olha para ele, faz algumas perguntas para eles, eles têm algum diálogo ali, e ele fala para ela, né, que ele se casaria com a Julieta e que a partir daquele momento ela podia descansar porque ele também seria um filho para ela. Ela descansa, a Julieta entra no quarto, uma cena muito bonita. Ela nos últimos minutos de força, ela pega as mãos dos dois, né, ela une, beija ali, começa a oscular a mão dos dois, e aí ela fecha, né, os olhos para sempre e consegue ter uma partida mais calma, sabendo que a filha está encaminhada, né, tá ali num contexto familiar mais confortável. É um livro é um capítulo que traz aqui no livro mais uma vez, né, muitos ensinamentos sobre a importância da nossa atitude mental e mais uma vez trazendo, né, como esses espíritos que têm mérito, eles têm um desencarne que é muito auxiliado, né, que recebe todo o auxílio e ajuda da espiritualidade. Acabei passando aqui mais uma vez um pouquinho do tempo no capítulo, mas vou deixar os dois falarem agora sobre os próximos capítulos que também são muito lindos. Sim, mas esses capítulos são muito detalhados, né, e são gigantes, né, muito detalhe. Fica mais uma vez a todos o convite para lerem. E aí, você quer falar alguma coisa, Edna, antes de eu começar Não, o meu capítulo? amor. Então vamos lá. Depois do que João falou, perfeito. Nossa, esse livro realmente é incrível. Como todos os outros, né? É difícil a gente não ter uma grande lição. Enfim, o capítulo 7 chama Processo Redentor, que aí continua já, no início do capítulo já continua, ele saindo aí do hospital, né? No outro dia eles vão auxiliar já esse outro trabalho de assistência, né? E aí vão o Calderaro e o André para esse trabalho assistencial, e no caminho, né, justamente depois que eles eles presenciam, né, toda essa história linda que o João falou, o desencarne de Cândido. Então, no caminho do outro trabalho, o Calderaro explica a André que o objetivo especial daquele trabalho que eles vão fazer é o esforço de impedir a conclusão de processos que levam à ansiedade insanidade completa, perdão. E aí ele fala que a rede de apoio para esse processo espiritual é muito grande, é quase infinita, realmente tem um grande aparato espiritual assim, para essa área. E aí, realmente, essa parte é muito grande, então, mais uma vez, eu convido todo mundo a ler, porque é muito detalhe, então eu vou focar no que realmente a gente pode guardar assim, e ter como aprendizado. Então, o Calderaro ali realmente dá uma grande lição sobre como a ciência, a filosofia e a religião juntas podem dar um passo gigantesco para ter um maior entendimento da insanidade na Terra. E como um pode complementar o outro, né, justamente com a tarefa da ciência de supervisionar o desenvolvimento dos fenômenos físicos, né, e a tarefa da filosofia de acompanhar a ciência para justamente enriquecê-la, né, e a tarefa da religião de cuidar o desenvolvimento da alma em direção à iluminação. Então, o dia que a gente tiver, né, essa tríade funcionando, a gente vai conseguir avanços científicos muito maiores. E aí eles finalmente chegaram, né, ali na casa, e o André sempre descreve, né, a casa como é uma casa simples, com um jardim muito bonito. E o Calderaro explica que o espírito ali é um companheiro muito antigo, né? Ou seja, na verdade ele quis dizer que ele é conhecido, na verdade, é um espírito bem conhecido, que reencarnou em uma condição muito difícil, né? Uma condição física muito difícil. Na verdade, ele é totalmente paraplégico, ele não anda, não fala, enfim, uma situação muito tensa. E há algumas semanas o Calderaro já vem assistindo a mãe desse garoto, né? Que para justamente ela receber esses passes, né, reconfortantes por causa da tarefa dela ser muito difícil, porque eles explicam justamente a terrível estrutura orgânica desse garoto, né, que está ligado a ela também por muitos séculos, por isso, né, a hierarquia dela ser a mãe dele, e justamente a ligação mental que os dois têm, né, a mãe e o filho. E ambos estão conectados, né, entre si por meio justamente de sérias, né, ações do passado.
ela tem um nobre hábito de rezar na hora marcada, e aí eles aproveitam justamente, né, esse horário para justamente levar o auxílio a ela. Por isso que, como a oração, né, a prece em casa, o Evangelho no Lar pode nos auxiliar muito. E Calderaro e o André, então, entram ali naquele quarto, né, e aí eles se deparam, né, com aquele menino ali no berço, e a situação realmente dele é bem, assim, deplorável. Dois espíritos ali já, né, do lado dele, né, e aí o André até descreve que são espíritos tão miseráveis quanto o garotinho, né, que estavam ali bem do lado dele. E o menino realmente inspirava pena, porque realmente ele era totalmente paralítico, né, desde o seu nascimento, e eles relatam que ele já tinha 8 anos de idade. Ele não podia falar, não podia andar, nem sentar. Ele enxergava muito mal, né, e também ouvia quase nada do mundo do plano físico. E no plano mental, né, no entanto, ele está vivendo como um onisciente condenado a cumprir uma enorme sentença por suas próprias ações do passado. E aí, há cerca de 2 séculos atrás, ele ordenou a morte de muitos dos seus compatriotas durante uma insurreição civil. Ele aproveitou o caos político administrativo espalhando ódio, né, e após a sua morte física, ele estava sofrendo muito no umbral, né, muitas das suas ex-vítimas, né, já perdoaram ele pelos grandes crimes que ele cometeu. A grande multidão foi desfazendo pouco a pouco, né, e só faltava aqueles 2 últimos grandes inimigos dele que estavam ali do lado dele, mas também que estavam já se encaminhando num processo de transformação final, de redenção dos 2. Depois de suportar, e o Calderaro vai explicando para o André que depois dele suportar a escuridão, né, que dolorosa, e finalmente ele preparou a sua redenção ao receber justamente essa encarnação para completar o processo de cura pelo qual vem passando por tantos anos. Os pensamentos sombrios daqueles que ele feriu vêm ferindo seu corpo perispiritual por mais de 100 anos, sem parar, desintegrando totalmente a sua personalidade. Longe de acessar os pensamentos superiores, ele fica realmente preso, né, na área do esforço presente, onde localizam as energias motoras. Poucas energias motoras, na verdade. Os obsessores estão ligados a ele por uma influência direta e forçam sua mente a manter, né, na área justamente dos impulsos ali automáticos. A lei permitiu que isso acontecesse, né, por causa que justamente ele usou o poder em um plano de extermínio para vencer e matar. Os abusos da razão da autoridade na Terra são grandes erros na autoridade eterna. Espiritualmente falando, essa pobre criança doente, né, ele não regrediu, pelo contrário, ele está em evolução. Mas evolução é um processo lento. A obra do Espírito Divino ao longo do milênio chegou até ele agora. Ele semeou o mal e agora está colhendo. Calderaro explica que esses 2 obsessores são incapazes de usar o perdão e a bondade. E aí tem um plano justamente para que eles possam, né, se regenerar. Agora, no entanto, eles estão prestes a receber assistência. De acordo com o plano redentor, eles estarão em breve nesta mesma família, nesta mesma casa, como irmãos do seu grande inimigo, através do coração de uma mulher que, como Jesus, compreendeu o valor do sacrifício. Né? Com o amor de sua mãe, os inimigos se beijarão com carinho e amor. E aí ele fala que justamente a escuridão será transmutada em luz brilhante de um amor eterno, né? E o poder do perdão devolverá a liberdade, né, para aquele menino, né, e livrará ele daquele seu corpo físico danificado, dessa prisão sufocante que vive há quase 2 séculos. É muito incrível essa história. E até lá, né, é importante que eles auxiliem justamente a mãe, porque eles descrevem o sofrimento dessa mãe. Né? Nesse momento, os obsessores... E aí, quando eles vão explicar, contar a história, né, da história da mãe, esses 2 obsessores, eles tocam com a mão direita no cérebro do menino. E aí o menino muda completamente de figura, e ele começa a ficar pálido, a ter sudorese, ter convulsões fortíssimas. E aí a gente entende, né, os estados de convulsão, né, dessas pessoas que são
né, prejudicadas fisicamente, o que acontece no cérebro, porque aí o Calderaro vai explicar justamente o que está acontecendo dentro do cérebro dele, né? E aí o Calderaro pede a André que preste muito bem atenção, né, para justamente focar no que realmente está acontecendo ali dentro do cérebro. E o Calderaro explica que os lóbulos frontais, né, temos sugestões altas e as sugestões, né, justamente onde a gente acessa o mundo espiritual, que é o córtex, né, ali o lóbulo frontal. No córtex motor temos as sugestões do presente. No gânglio basal, dentro do sistema nervoso, temos a memória do passado. Sua culpa, né, a culpa lá do garoto, né, mantém mentalmente, justamente nessa região das memórias passadas. A medicina moderna vem estudando na escuridão completa e examinando apenas os efeitos e justamente ignorando as causas. A jovem mãe, com menos de 30 anos de idade, né, já chega ali no quarto para, né, o menino está tendo compulsão, ela vai socorrer. E aí, muito cansada, ela toca na testa dele, né? Ele para justamente de ter aquelas convulsões, porque também vão auxiliando tanto ela quanto o garoto magneticamente ali. E ela vai segura nos seus braços, ele acalma. E o Calderaro também pede para o André reparar que nas energias neurais do menino, com uma transfusão de fluidos saudáveis, né? Justamente para ele se acalmar. Então, ele pede para o André também prestar atenção nessas partes. E aí, imediatamente, ela começa a rezar, né, misturando perguntas, né, por que essas crianças nascem, ela tem essas indagações delas, né? Por que uma criança, né, nasce desse jeito, por que aquele terrível sofrimento, né, por que as crianças nascem assim, tão deformadas, nessas angústias, né, porque os pequeninos tiveram, ela vai falando várias perguntas, vai, né, se questionando. E aí o Calderaro, né, colocou justamente as mãos sobre, né, os lóbulos frontais da mãe, porque ela vai entrando num processo de justamente aquilo que o João falou, de baixar a energia mental. Ela vai ficando numa região muito densa do cérebro, e é justamente por isso que eles estavam ali. Então ele põe a mão ali na testa dela, né, para justamente trazer a energia para o lóbulo frontal e para que ela, né, receba um conforto ali. Então eles explicam justamente, né, que ela está ali falando, né, com o coração, e as palavras justamente do coração ia passar para aquela região ali do cérebro. E aí a disposição interior da jovem gradualmente ganhou coragem renovada, né? Ele vê isso acontecendo. Uma luz suave apareceu em sua glândula pineal e as, né, diferentes lágrimas começaram a fluir de seus olhos. A luz suave, né, ali ficava mais nítida para eles, então eles têm um maior entendimento. Ela olhou para o menino, né, com muito pesar ali, e o André ouviu justamente, né, os seus pensamentos sublimes. Ela já mudou totalmente o pensamento dela. E aí a jovem mãe, né, justamente beija o menino. E aí ele relata uma coisa muito linda, né, que aí saem inúmeras faíscas de luz brotavam ali, né, daquele contato amoroso entre os dois, né, e aí a renovação dela foi feita, e era justamente o auxílio que eles estavam dando, justamente mais para a mãe do que para o garoto, para que ela tivesse condições de renovar as energias dela para continuar naquele tratamento. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu começar o outro capítulo? Maravilha. Vamos lá, que os capítulos são bem grandes, a gente realmente convida as pessoas a lerem, porque é muito detalhe, e a história é muito bonita. Muito incrível. O capítulo começa com o Calderaro e o André chegando a uma casa, né, bem confortável, elegante. O Calderaro vai auxiliando o Marcelo, que já é um outro personagem, né, que é justamente, ele vai receber os fluidos restauradores ali para o Marcelo. O Calderaro explica, André, que o último caso foi realmente um colapso completo, né, o do garoto. Que no caso do Marcelo ali é diferente, porque ele já havia resolvido seus problemas de obsessão, mas ainda não havia mudado o seu padrão mental. Justamente, ele já tinha, ou seja, o menino ainda tinha os dois obsessores ali, ainda estava naquela situação física, mas o Marcelo não, o Marcelo já estava já resolvido,
só que ele estava usando essa encarnação justamente para mudar o padrão mental. Então André descreve uma encantadora cena ali doméstica, eles chegam justamente, né, onde, na hora que eles estavam fazendo a prece, né, o evangelho no lar, e aí eles são recebidos também por vários espíritos, amigos que estavam ali, e aquele pequeno encontro, né, dedicado à iluminação do espírito, né, proporcionou aquelas 3 almas ali, né, fios de luz, e o André chega, vê o que acontece espiritualmente ali naquela confraternização, apenas dos 3 que a gente não sabe os nomes, nem do pai nem da mãe, mas a gente entende que é o pai e a mãe e o Marcelo, né? Então ele descreve, né, aquele festival de luzes que estavam acontecendo ali entre os 3. E aí o Calderaro comenta que justamente, né, uma família é um encontro de espíritos no espaço e no tempo. E a casa é um verdadeiro santuário. Essa frase é muito bonita. Uma família é um encontro de espíritos no espaço e no tempo. E a casa é um santuário. Muitas vezes, especialmente na Terra, muitos membros da família saem da harmonia do espírito. No entanto, quando os 2 ou 3 membros finalmente entendem o potencial evolutivo, né, se unem intimamente e podem esperar um crescimento espiritual maravilhoso. Então ele justamente reforça que assim, não importa quantas pessoas tem na casa, mas pelo menos 1 ou 2, né, tiver esse culto, né, tiver esse aproxego, coisas benéficas são muito, se vê acontecer muito fácil. Então, após o encontro ali da família, eles começam a conversar com o Marcelo, né, e o Marcelo vai dormir. E aí ele percebe que quando né, se afasta dos pensamentos edificantes, aí ele vai falando que justamente o pai do Marcelo, antes dele ir dormir, pergunta: e aí, Marcelo, como é que você está? Como é que você está, né, sobre a sua vida? E ele fala que ele já está melhorando, que ele se sente muito bem, mas que quando ele se afasta da espiritualidade, ele volta a ter as compulsões, ele volta a passar mal. Né? Então, ali o Calderaro explica que Marcelo tem um bom entendimento com seus pais, mas seus outros 2 irmãos ainda não são muito sintonizados com a família. Mas seu passado é cheio de paixões e abusos de autoridade. E ele tinha muito poder em suas mãos que não sabia usar de forma construtiva. Ele tinha uma mente muito brilhante, vários títulos, né, de honra, impôs, né, através dos dispositivos legais, mas quando chegou a hora de colher, o sofrimento chegou e inúmeras vítimas estavam ali esperando ele depois do desencarne, além do túmulo, né, e então, no entanto, apesar de ter cometido grandes erros, ele também desejou, né, muitas coisas boas, por isso que ele sofreu esse auxílio, né, ele recebeu esse auxílio. E aí falam que seus inimigos mantiveram por muito tempo ele ali nas zonas inferiores, golpeando muito seu perispírito, e gradualmente, né, ele drenou as substâncias, né, pesadas que estavam ali na sua alma, né, ele fala que finalmente ele conseguiu, né, que um mentor ajudasse ele, e aí ele implorou justamente para reencarnar e prometeu a aceitar serviço espiritual para resgatar essas enormes dívidas que ainda estavam, né, trabalhando para uma evolução, né, justamente com antigos inimigos. Atualmente, reencarnado, ele vem reajustando, né, devagar as qualidades morais. Porém, assim como quando ele completou 14 anos, né, ele explica que o corpo perispiritual se fundiu totalmente ao corpo físico. Marcelo começou a relembrar acontecimentos do passado e as convulsões epiléticas começaram com muita intensidade. O menino, porém, encontrou imediatamente o antídoto necessário, refugiando-se, né, na área dos nobres princípios, ali na área justamente no lóbulo frontal, em seu cérebro, na região superior da personalidade, pelo hábito justamente da oração, né, da compreensão fraterna, da prática do bem e a espiritualidade superior. Assim, ele abriu campo para justamente receber a ajuda dos espíritos amigos, né, e sem precisar justamente de ir nas terapias psíquicas aqui da Terra. E ele se tornou o seu próprio médico, a única maneira pela qual os pacientes podem encontrar a sua própria cura. Isso também é muito legal. Nesse momento, o menino, né, saiu para ir para o quarto, que eles falam que ele é muito jovem, não falam muito bem a idade dele. Então, ali, ele vai e dormece, e no meio da conversa, né, ele
ele fala que o André descreve que ele vai dormir e em projeção astral ele sai do corpo físico, vai em encontro ao André e o Calderaro, ele conhece o Calderaro, abraça o Calderaro e estão ali conversando fora do corpo, né? Ali com o André e o Calderaro, e chega dois espíritos, mas são espíritos assim, transeuntes. E ao ver esses dois espíritos, né, ele realmente fica totalmente rígido e volta correndo assim para o corpo, né? E aí ele fala que realmente, né, aquilo estava acontecendo porque ele tem medo de ter que voltar àquela situação dolorosa, né, que ele estava justamente nas zonas inferiores há muitos anos. Então ele corre de volta para o corpo físico, as convulsões começam em seu corpo físico, o André, né, vai justamente ali abraçar ele descreve que ele abraçou ele como um filho para ele segurar. O Calderaro justamente pede a André que preste bastante atenção justamente no que está acontecendo dentro do cérebro ali do Marcelo, que toda aquela energia que estava concentrada apenas ali nos gânglios, né, da base, o gânglio assim, basal, estava bloqueando o fluxo de energia justamente para o córtex motor, que era o próximo, né, o próximo andar ali do cérebro. E é justamente, né, tirando a área motora, ele se enrijecia, ele ficava todo, né, parado e tremia muito. E o corpo justamente não conseguia fluir energia para o lóbulo frontal, onde a gente acessa a nossa espiritualidade. E aí o Calderaro reinicia magneticamente, né, ali a mente de Marcelo, normalizando a atividade cerebral dele, e explica a André que seu perispírito guarda uma memória exata das situações difíceis vividas, né, fora do corpo, nas manifestações que ele sofreu ainda no umbral. E acontece o porquê, justamente que a área perispiritual convalescente, né, é como se fosse uma cicatriz. Então ele fala que aquela área ali ainda estava ele estava no processo de convalescência, então estava meio que cicatrizado. Então ele tinha isso. O André compreendia né, justamente, né, o que estava acontecendo. O Calderaro explica que eles realmente não podiam restaurar corpos doentes sem o recurso do divino doutor das almas, ou seja, né, Jesus Cristo. Existem milhões de pessoas que, pelo hábito da raiva, destroem seus centros nervosos fundamentais, né, justamente processos ali da mente, né, nesse campo da espiritualidade. Então, no entanto, que apenas uma educação mental pode corrigir suas atitudes internas, né, na rotina ali do dia a dia, que realmente seria o melhor processo regenerativo ali para ele. Marcelo, então, deixa seu corpo novamente, e aí eles explicam que, né, depois eles deixam ele descansar, e ele sai do corpo novamente, e ele fica muito envergonhado ali na frente de André e Calderaro, né? E o Calderaro conforta ele dizendo palavras edificantes, que enquanto ele ainda estava ali convalescendo, Calderaro explica ao Marcelo que, né, para não usar, né, os hipnóticos, que ele se questiona, falou, nossa, eu ainda estou tendo convulsões, você acha melhor eu tomar remédio? E ele fala, não, pois sua consciência já está na espiritualidade superior. O remédio mais eficaz consiste na fé positiva, autoconfiança, trabalho e pensamentos iluminados. Permaneça na área superior da personalidade, ou seja, no lóbulo frontal, superando os desequilíbrios nas áreas inferiores do cérebro. Portanto, você deve manter a missão renovadora e sublime da autoiluminação e bondade para com os outros. Não somos nada mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é o maior poder para manter nossas imperfeições sob controle. Muito legal. Peço perdão porque eu me estendi muito, esse capítulo é gigante, mas é muito rico e muito informativo. Perfeito. Foi maravilhoso. Bom, nós ficamos com o capítulo 9 e o capítulo 10. O 9 é mediunidade e o 10 é dolorosa perda. Então, esse capítulo da mediunidade, ele fala em 3 situações. Ele fala sobre, conceitua e fala todo o capítulo sobre a mediunidade. Fala sobre o animismo, porque isso é muito importante. Esse capítulo é muito rico, como os demais, o pessoal falou, mas esse eu achei muito peculiar, porque como nós estamos agora nessa pandemia, cada um buscando mergulhar, fazer o autoconhecimento,
Então, esse capítulo ele vai nos ajudar muito com relação a isso. E o outro aspecto é sobre o tríplice aspecto da mediunidade. Essa questão da conexão entre os dois planos, essa questão da sintonia. Então, ele fala em tríplice aspecto, que eu achei riquíssimo esse capítulo. Então, ele começa falando que o André Luiz, ele fica preocupado com o Marcelo, do capítulo do Cris. Ele se preocupa bastante, porque ele começa a comentar, será que isso não são reflexos condicionados que está acontecendo? E ele faz uma semelhança com a questão da tese do animismo. E os reflexos condicionados, nós sabemos que é da teoria de Pavlov, onde os animais, que eram cobaias, eles eram condicionados a fazer determinados comportamentos, não é isso? Mnemônicos, pela memória. E aí ele diz assim, será que isso não é um reflexo condicionado? E tem a ver, não é? Mais ou menos, tem a ver com o animismo. E aí ele fala dessa tese, o Calderaro fala que essa tese surgiu na época de Kardec, não é? O Charles Shea, uma série de estudiosos para substituir a situação onde as pessoas diziam que era a imaginação da mente humana, que era misticismo. Então, quando eles começaram a estudar sobre o animismo, vem essa coisa boa, mas depois disso, eles começaram a colocar também o fantasma do animismo, bloqueando até os médios com relação à própria realidade anímica. Então, a gente vai primeiro conceituar o que é mediunidade, o que é animismo, para depois a gente começar o capítulo, certo, gente? Então, a mediunidade, o Calderaro fala que ela é humana e natural. Humana por quê? Porque nós viemos, ao longo das encarnações, com a proposta de desenvolver a nossa mediunidade. Então, a mediunidade ela é humana porque é do ser humano e é natural, porque essa condição do desenvolvimento, do autoconhecimento, da sexta janela que nós falamos naquelas 5 janelas da semana passada, né, dos 5 sentidos, é a sexta que vai fazer com que você tenha seja essa ponte entre os dois planos. E o animismo, a gente vai até... Eu tive que trazer aqui o livro O Mecanismo da Mediunidade, do capítulo 23, que fala o seguinte, gente, eu vou dar só uma lidinha, porque esse conceito é belíssimo. Ele fala que é um fenômeno psíquico, né? É um conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium em ação. Então, o que é que acontece, gente? O animismo nada mais é com relação às minhas experiências armazenadas, a minha memória espiritual que está à tona em todos os momentos. Então, jamais vai deixar de existir o animismo. Por exemplo, o espírito aqui que vai querer se incorporar, vai usar da psicofonia. Então, tem nós três, os 3 médios, com vocês aqui, tem mais de 60 pessoas. Então, ele vai pode usar os 3 médios em cada momento diferente, ou então ao mesmo tempo, que isso aí já é um outro tipo de mediunidade, que não vem ao caso a gente falar, quando existe uma simbiose entre os encarnados e os desencarnados. Mas vamos dizer que ele vai em momentos diferentes. Então, ele vai incorporar em mim, vai usar da minha psicofonia, e eu vou falar com as minhas características. A minha fala diferente, o meu vocabulário, o meu conhecimento científico, o meu conhecimento espiritual, o meu jeito, minhas habilidades. Já no Cris vai ser também de acordo com o conhecimento dele, o do João também. Então, esse conhecimento pessoal se refere nada mais do que animismo. Então, assim, o Calderaro deu uma aula, né, inicial ao nosso irmão André Luiz. E o André Luiz ficou assim, encantado, porque ele fala que a maioria dos encarnados, eles têm esse bloqueio. Qualquer coisa que acha que não é do espírito, eles vão logo dizendo que é o do animismo, quer dizer, condena o médium, achando que o animismo é uma coisa ruim, é um fantasma, é uma coisa negativa, e nunca vai deixar de existir, porque a minha condição, é o meu grau de conhecimento, de habilidades, que vem à tona. Então, isso são os conceitos iniciais, minha gente.
Então, nesse momento aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que continua o capítulo, né? E chega um momento em que eles vão visitar uma casa, numa reunião mediúnica, uma reunião de desenvolvimento psíquico, que é o desenvolvimento da mediunidade, que ele fala. Achei bonito, porque é o que sempre a gente estuda, né, atualmente, que o desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento da nossa mente, né, humana, é o nosso desenvolvimento. Então, já naquela época, nos anos 40, eles já falavam isso. Não é? Não falava linguagem de desenvolvimento mediúnico, falava a reunião do desenvolvimento psíquico. Então, quando eles entraram nessa casa, né, uma casa bem arrumada, bem séria, existiam algumas pessoas, existiam também ali. As pessoas eram 11 pessoas e existiam vários espíritos. E um deles veio receber a porta e era um médico que foi apresentado a André Luiz, amigo de Calderaro. E esse médico, ele havia desencarnado antes dele fazer aquilo que ele almejava quando era encarnado. Ele queria ajudar muito, fazer muita caridade, ajudar os pobres. E ele não teve condições porque desencarnou antes. Então, quando ele chegou no mundo espiritual, ele queria continuar esse trabalho, ele pediu, ele almejava esse trabalho. Então, foi concedido a ele a ir até essa casa para ele fazer esse trabalho de caridade e ajudar dentro das questões da saúde, do trabalho de cura. Ele ia ser o médico de cura daquela casa. Foi o que nós entendemos. E aí ele se aproximou naquela reunião mediúnica dos espíritos. E o Calderaro perguntou, e aí, o que é que está faltando para você começar a dar as orientações, a conversar com o presidente? Existia um presidente desencarnado que já estava sabendo o mentor espiritual, mas encarnado. E aí ele fala o seguinte, olha, eu não estou conseguindo, porque nenhum médium aqui presente está em condições, aí entra a terceira parte do capítulo, em condições de conectarmos com a minha condição de anímica dele. Ele não falou anímica, mas é a condição do conhecimento científico, da linguagem científica, da linguagem de médico. Ele era um médico conhecido, tá certo? Não disseram o nome, mas ele era conhecido, porque depois, no final, foi fazer a avaliação e disseram, olha, não é a característica do médico. Então, a gente avalia que ele era um médico conhecido, né, na sociedade, naquela época, mas não foi dito o nome, talvez para nós não sabermos. E ele disse, olha, eu não consegui, porque nenhum tenha condições psíquicas de conhecimento para que eu possa passar a mensagem fidedigna, de acordo com o que eu gostaria de passar. E aí o Calderaro começou a analisar, você está verificando, André Luiz, verifique os médios. De 11 médios, 8 médios estavam em sintonia. 3 estavam totalmente fora da sintonia. Por exemplo, os 8, um estava pensando em um hospital, na realidade estava em sintonia, porque era o médico, e ele estava sintonizando com o hospital. Queira ou não, era uma sintonia, mas uma sintonia frágil, porque Emmanuel fala em 3 tipos de animismo, gente. A gente tem que dar uma paradinha para falar nisso. O animismo útil, o animismo tolerável e o animismo intolerável. O animismo útil é aquele onde o espírito ele já controla as suas características pessoais, a sua maneira de ser, as suas tendências, aquilo que vem na mente que é seu, ele sabe controlar. É aquele médio já preparado, que Kardec diz é um médio feito, pronto. Então, ele pode muito bem, no capítulo 17, o Livro dos Médios, fala sobre isso, né? Então, ele pode muito bem controlar, né? É o médio útil, é aquele médio que o animismo dele é útil. Então, ele está pronto para não manchar, para não infiltrar a sua própria opinião na comunicação do espírito. Esse é o útil. O tolerável é aquele que não interfere muito. Apesar dele ter a linguagem dele, coisa e tal, né? Ele dizer assim, olha, hoje a chuva, o tempo hoje está muito fechado, então nós temos que sair com certo cuidado. Ele diz logo, o tempo está fechado e vai chover, certo? O tolerável é assim, ele é curto e grosso, certo? Mas ele não deixa de ser fidedigno. E o intolerável é aquele que não capta nada. Sabe o que é nada, gente?
ele fala, não entra em sintonia, então ele está totalmente voltado para as suas experiências, que é justamente são as experiências anímicas. Então, desses 3 tipos. Já ali, naqueles espíritos, tinham 8 que eram toleráveis, mais ou menos, porque um pensou numa enfermeira que esteve em contato, outro pensou numa história que ele leu sobre a fraternidade, sobre a saúde, e assim sucessivamente. A outra pensou também em ajudar o próximo. E os outros 3? Um estava pensando nos problemas de casa, que deixou para fazer, e as outras 2 estavam pensando no filme que deixou de assistir. Gente, isso acontece numa reunião. As pessoas não estão concentradas, não estão preparadas. Você tem que estar concentrado. E só tinha a Eulália que estava mais sintonizada com esse espírito que era médico. Ela era uma pessoa que estava sentindo a presença dele. Ela era uma pessoa que tinha uma moral mais equilibrada. Ela era quase a útil. Ela não era útil porque ela não tinha conhecimento científico, ela não tinha experiências culturais, ela não estudava muito. Era um médium com uma moral, mas não tinha uma base de conhecimento ao ponto do espírito falar realmente da sua própria linguagem. E aí o que aconteceu? Não tinha outra alternativa, ele usou ela, a espiritualidade Calderaro e os demais os ajudaram, e ele conseguiu se aproximar e ela fez a psicografia. Foi a mediunidade de psicografia. Ao término da mensagem, meus irmãos, foi ler a mensagem, e aí, depois da leitura, concluiu a reunião, e o grupo foi estudar. Porque é conivente, é coerente. Depois da reunião de educação mediúnica, não de desobsessão. Desobsessão, os médios têm que ser já feitos, médios já preparados, médios prontos. Né? E quem quiser assistir, vai para a live de ontem, que foi sobre esse capítulo, certo? Capítulo 17, Livro dos Médios. Então, o que acontece? Ele terminou estudando, todos começaram, terminou a reunião, e eles foram estudar a mensagem ali. E aí disseram, o presidente, alguns disseram, não, a mensagem é bonita, tem um conteúdo moral, mas ela não é fidedigna do espírito, porque ele assinou o nome dele. O médico assinou, o espírito médico. Ele disse, não é, porque ele tem um vocabulário assim, ele fala de uma forma assim, científica, não tem o conteúdo da expressão do espírito, então é o animismo. Ela ficou muito cabisbaixa, ficou um pouco triste. E aí o que aconteceu? O Calderaro ficou preocupado com ela e colocou a mão sobre a cabeça dela e aplicou ali um passe. E ela começou a perceber a assistência espiritual. E a partir daquele momento, ela não quis escutar mais os que estavam conversando e começou a sentir um bem-estar. Ela não ouvia o que o espírito falava, mas ele dizia que não se preocupasse, que a condição da maioria das pessoas que estão encarnadas e que são estudiosos da doutrina, eles são ignorantes, porque tem casos e casos. Tem casos realmente que a pessoa é uma pessoa que não é comprometida, que não é uma pessoa que tem uma moral, que tem um amor ao próximo, que tem boa vontade. E você tem tudo isso. Você tem boa vontade, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa caridosa, a sua moral, a cada dia você se esforça para se melhorar. Então, a sintonia foi fidedigna. Agora, você não tem o conhecimento ainda dessa tua encarnação ou de outras, porque aí eu vou abrir um parênteses, porque o Chico Xavier, ele escreveu as obras todas que nós conhecemos, e nessa encarnação ele não tinha a cultura, a ciência, mas ele tinha onde, gente? Na tese anímica, na sua memória espiritual, no seu fenômeno psíquico. Olha aí o animismo falando, tá certo? E nós não vamos nunca afastar do nosso animismo, porque é justamente nesse, né, que faz com que o espírito encontre no conhecimento daquele médium subsídios para falar o que ele quer. Aí você diz assim, então, Edna, eu não vou estudar, porque deve ter no meu animismo, né? Na minha memória. Não é assim, gente.
Você não pode se comparar com o Chico Xavier, não é? Jamais. Sempre a gente diz isso. A gente dá um exemplo de Chico, porque são exemplos maravilhosos. Mas você tem que fazer a sua parte. Às vezes você não tem um conhecimento, por exemplo, de energia quântica, não é? Você tem que ler, não é? Você tem que ter um conhecimento de uma maneira global, um pouquinho de cada coisa, para que você seja um instrumento que tenha condições para esses espíritos poderem lhe usar. E aí ele conversou com ela, né? Ela sentiu um bem-estar e realmente ela olhou aquela reunião, aquelas criaturas, consciente de que um dia cada um de nós iremos despertar, porque essa situação do próprio animismo é algo que nós temos que ter consciência de que faz parte do nosso progresso. E a conexão, gente? A conexão, no final, ele fala que existe essa conexão em 3 aspectos. A conexão do corpo físico, do perispírito e do espírito no momento do transe mediúnico. Na condição física, do corpo físico, o que é que o médium tem que fazer? Lembra daquele capítulo de Obreiros da Vida Eterna? De uma médium que se alimentou muito, acho que foi Obreiros da Vida Eterna. E na hora do desenvolvimento, não foi, Cris? Na hora do desenvolvimento, ela não tinha condições. Foi Missionários da Luz. Missionários da Luz. Ela estava com o estômago cheio, né? Então, a questão física, nós temos que nos preparar para um trabalho espiritual, para um trabalho mediúnico. Então, para se conectar fisicamente, você tem que se preparar. Perispiritualmente, emocionalmente. O perispírito é emoção, é o corpo emocional. Você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar bem da sua psique, dos seus pensamentos, da sua condição do bem-estar, da harmonia, para que você possa ser o instrumento fidedigno a esses espíritos. E espiritualmente, e no perispírito, são armazenados justamente a parte do animismo, do conhecimento. Mas espiritualmente é a moral. Então, o Calderaro fala que os 3 aspectos é a moral, o emocional, a psique, e a questão orgânica da sua saúde, da sua disposição, da alimentação, do que você ingere. Então, são esses 3, o tríplice aspecto, que vai ajudar, né, que você tenha realmente condições de ser esse grande intermediário como a nossa irmã Eulina, e que ele disse, olha, não se preocupe, nós estamos lhe ajudando e você vai conseguir, né, chegar a um grau espiritual. Todos vão conseguir chegar a um grau. Esse é o capítulo 9. O capítulo 10, meus irmãos, é um capítulo diferente, porque fala dolorosa perda. É um capítulo onde uma senhora, já começa assim, uma senhora desencarnada, ela vai aflita atrás do nosso irmão, nosso querido irmão Calderaro. E ela pede, pelo amor de Deus, para ajudar a filha dela, com 25 anos, que está encarnada e que está no processo terrível de sofrimento, porque foi criada em condições materiais altíssimas. Ela tinha condições, a mãe dava uma condição material, o pai dava, quer dizer, os pais davam uma condição excelente. Ela era muito mimada pelos pais. A educação era uma educação que ela se sentia superior a todas as pessoas. Nós temos que ter cuidado no momento em que educa, porque às vezes você mima tanto que não deixa nem a pessoa fazer nada. A criança, o adolescente, o jovem, ele é criado sem trabalhar, sem ter responsabilidade, sem ter pontualidade. Então, a nossa irmã, ela foi criada desse jeito. Ficou órfã, jovem, muito cedo. E aí, foi o que ela fez. Ela usou o dinheiro, a beleza, para curtir a vida, né? E a maioria acontece isso com o jovem. Vou curtir a vida, vou comprar carros, vou passear, vou viajar. Ela não quis ter uma vida mais pautada dentro das condições do equilíbrio harmônico espiritual. Então, aos 20 anos, ela engravidou, solteira, não tinha namorado, né? Tinha só crush, né? Ficantes. Entendeu? Ela só tinha esses relacionamentos assim diversos, sem compromissos. E aí o que acontece? Ela engravida e
quando ela engravida, aliás, ela engravidou com 25 anos de idade, porque aos 20 ela começou a balada mesmo. Mas aos 25 anos foi que ela engravidou. E ela procurou os médicos diversos para tirar a criança, porque esse capítulo é mais um capítulo que veio para mim, que fala sobre aborto, gente. A diferença do outro capítulo que nós falamos aqui, esse é muito mais grave. Por quê? Nós vamos ver. Ela procurou os médicos não quis tirar a criança. Então, ela contratou a enfermeira para ficar na casa dela, né? para tirar essa criança, porque ela tinha ódio desse espírito. Existia um compromisso, tá certo, muito grande entre os dois. Uma animosidade, uma obsessão recíproca. É o que Calderaro fala, que eles tinham uma obsessão muito grande entre um e outro, um ódio exacerbado. E a providência divina fez com que ele viesse como filho dela para haver uma reconciliação. Ele ajudá-la, ela ter uma vida mais equilibrada, mais voltada, até encontrar alguém que pudesse viver com ela maritalmente, porque ela se sentia só, né? O pai vivia no mundo e ela vivia sozinha. E esse espírito viria até mesmo para ela abrir os canais de uma nova reconstituição, uma redenção na sua própria vida espiritual daquele espírito. Mas ela, desde o momento em que engravidou, ela não suportava essa criança. Ela dizia, eu odeio essa criança, eu não suporto. Eu prefiro me suicidar, eu prefiro morrer do que ter esta criança, dizia a enfermeira. E a enfermeira, tentando acalmar, como todas as enfermeiras, já neutra. E aí a mãe, sabendo desse processo terrível, procurou o Calderaro, pediu ajuda para que fosse com ela até a casa da filha. O Calderaro já sabia, pelo menos é o que a gente percebe, que quando ele diz, mas ela está numa condição pior, quer dizer, ele já havia ajudado antes. E foram até lá. E ao chegar lá, ele tentou aplicar um passe, tentou fazer com que a mãe teve um diálogo com ela durante um processo, no momento em que ela dormiu, porque ele fez com que a enfermeira desse um sedativo para que ela dormisse, e ele deu um passe na visão, nesse terceiro olho, né, que é o chakra frontal, e aí ela teve um afastamento, né, do corpo físico um pouco, vislumbrou a mãe conversou com ela bastante, dizendo, minha filha, não faça isso, você vai procurar a sua destruição, tenha paciência, você tem que dar uma satisfação à sociedade, essa sociedade vai falar, mas depois, no futuro, você vai ter um bem-estar enorme, você vai ter uma alegria imensa. Então, começou a dar conselho, mas ela é irredutível, meus irmãos. E, ao acordar, voltar, ela pediu para que a enfermeira fizesse o procedimento. E, nesse momento, foi terrível. A mãe ficou ao lado, participando de todo o processo da retirada da criança. A criança, cada vez mais que era retirada, sentia um ódio e dizia, pelo amor de Deus, não me tire. Pelo amor de Deus, me dê uma oportunidade, eu vou lhe amar, e eu vou fazer você feliz. E ela dizia, eu lhe odeio. Aí as pessoas podem perguntar, vocês podem perguntar a mim, mas Edna, o espírito no processo do reencarne, ele não entra no estado de amnésia, de esquecimento, como é que ele estava ali consciente? Olha a pergunta que vocês não fizeram, mas eu fiz a mim mesmo. Então, o que acontece, gente? Acontece que cada caso é um caso, e o processo da gravidez não estava no término, estava no início da gravidez. E ali existia uma simbiose tão grande que quanto mais ela emitia do seu campo frontal, do encefálico, e também dos lobos frontais, uma animosidade, um ódio tão grande, que ali existia umas flechadas negativas para com o feto. E ele recebia e intensificava a simbiose do passado, porque ele estava ainda no processo de torpor, né? Porque é durante todos os 9 meses a questão do torpor, mas sabemos que o espírito ele fica mais ligado ao passado do que propriamente a encarnação presente, até aos 7 anos de idade, não é isso?
Então, tem crianças, nós sabemos que 2, 3, 4, 5 anos, ele vive mais o mundo espiritual. Então, quando é uma obsessão assim muito severa, muito forte, uma simbiose, né? A pessoa não esquece assim tão fácil. São pessoas que, quando você olha, você sente um arrepio, tem que dizer assim, meu Deus, eu tenho pavor, e você tem que orar muito, porque você veio para aprender a amar. Então, você tem que se policiar e se autoajudar para você fazer o inverso, se aproximar de uma forma caritatória para essas pessoas que você tem essa antipatia ou inveja, seja lá o que for, porque a maioria de nós sentimos isso porque somos ainda espíritos inferiores. Mas aí existe esse caso que precisamos analisar nesse capítulo 10. E o ódio dela era tão grande que ela disse, eu prefiro morrer do que ficar com ele. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Após a retirada, o espírito se agarrou no útero dela e foi até a região cardíaca, se prendeu e disse, agora você vai comigo. Você não me deixou. Eu ia lhe perdoar tudo que você fez. Nós éramos parceiros. Eu ia lhe perdoar, nós íamos ter uma reconciliação. Deus nos deu, mas você não quis. Agora você vai comigo. Meus irmãos, ela teve uma hemorragia, desencarnou. Ali, a mãe chorava, olha o drama, que coisa horrível. Assistência espiritual, Calderaro pediu os amigos espirituais ali no momento para vir até ela, levar aquela senhora. E aí foi quando o André Luiz, diante daquele drama terrível, perguntou, e aí, como é que vai ser, Calderaro, agora? Ele disse, nós não sabemos, só restamos orar, porque a assistência agora é à distância. Porque perto é preciso que a pessoa se arrependa do mal, gente. Não é isso que acontece? Você tem que ali se arrepender fervorosamente e orar a Deus, pedir uma oportunidade. E eles, essa simbiose, essa obsessão recíproca, o que é uma obsessão recíproca? É você, 24 horas, pensar naquela pessoa no sentido negativo. Porque tem aquelas obsessões no sentido positivo que termina negativo. Você sufoca o outro. Não tem um relacionamento assim, que você sufoca o outro a toda hora. Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Onde você vai? Aí a pessoa não aguenta. Não aguenta, não é isso, gente. Eu tenho um caso que ela perguntava tanto. Ele desencarnou, gente. E quando ela estava no velório, chegou a amante e chorando com a criança. E ela disse, como é que foi que vocês se relacionaram? Porque eu ligava toda hora, senão era justamente no intervalo, né? Você não ligava, ele ia lanchar perto, ia para minha casa. Então é isso, gente. Quando a pessoa quer fazer uma coisa, você não pode estar como obsessora encarnada, porque tem o obsessor encarnado e tem o desencarnado. Quanto mais você deixa livre a pessoa, mais aquela pessoa tem vontade de ficar perto de você. É o contrário, porque tudo tem que ser natural. Então, existem essas obsessões recíprocas, onde as pessoas elas comungam dessas mesmas necessidades orgânicas, perversas, fluídicas, e aí, quando é negativa, é um querendo acabar com a vida do outro. E o que é que o Calderaro fala aqui? Nós devemos sempre orar e pedir a Deus para nós estarmos continuamente, porque a mediunidade, a característica dela é nós estarmos continuamente com pensamento positivo, porque a mediunidade é uma característica contínua do pensamento. Tudo que eu estou continuamente pensando, eu estou em sintonia com alguém, seja encarnado ou desencarnado. Então, a mediunidade é isso, é esse pensamento contínuo. É isso que ele fala nesse capítulo. Nós precisamos saber o que você pensa, qual é o seu pensamento contínuo, porque você emite e você recebe. E quando você é um médium, você é um transmissor daquilo que você está recebendo. Logicamente, tem os médios mais ostensivos, mas todos nós somos médios em graus diferentes, em potenciais diferentes. Então, é preciso que nós leiamos esses capítulos. São os livros maravilhosos e nos faz de alerta para que nós tenhamos uma melhor vida antes de voltarmos para sermos chamados ao lado desses irmãos queridos que nos deram a oportunidade de reencarnar
para vivermos uma vida melhor. Muita paz a todos, que Deus abençoe. Obrigada por tudo. Maravilhoso, ótimo, ótima explicação. Histórias, né, tão contundentes que realmente deixou a gente muito tocado, né? Emocionados. São histórias duras, mas com muitos ensinamentos, né? Irmão Cris, quer falar alguma coisa? Nossa, só agradecer e realmente com essa aula, né, de como o nosso cérebro comporta, né, os nossos pensamentos, como a nossa mente mecanicamente funciona, né, dentro do nosso cérebro, né, que essas três partes que a gente pode justamente alcançar níveis, né, elevados. Por isso que é muito legal quando a gente reflete sobre elevar o pensamento. É justamente mais do que colocar ele, né, lá em cima, é justamente colocar mecanicamente ele na parte superior do cérebro. É sair dessas três áreas do gânglio basal, ali onde fica nosso subconsciente, né, o córtex motor, onde fica justamente a nossa consciência, e o lóbulo frontal, justamente onde fica a supraconsciência, né? A superconsciência, que é onde a gente realmente tem que estar e tentar manter sempre os nossos pensamentos. É uma aula realmente incrível, como o próprio André Luiz falou. Se a ciência usar desses artifícios, né, a gente consegue justamente grandes, né, elevações, grandes avanços na área científica e psíquica na Terra. É verdade, irmã Edna, quer dizer mais alguma coisa, algumas considerações? Não, é somente assim, concluir que o animismo, concluir o que o Cris fala, ele está justamente nessa área do subconsciente e o inconsciente, né? Porque está no inconsciente, porque às vezes a gente não lembra do que aconteceu, mas sai, né? De formas quando é doentia, de formas fóbicas, de formas, as síndromes diversas, quando são pessoas doentes, né? Então, são todos armazenados nesse inconsciente ou no subconsciente, no processo anímico, e que a gente põe para fora, seja virtudes ou não. É verdade. Antes, eu tenho uma consideração aqui para fazer sobre o irmão Cris, o capítulo dele, mas antes, né, falando ainda sobre as questões anímicas, é muito interessante, né? Porque a irmã Edna trouxe o exemplo do Chico. Quando a gente pensa, né, na quantidade de arcabouço científico em tantas áreas do conhecimento, para mais de 530 livros, a gente percebe a grandeza, né? O quanto esse espírito caminhou em termos intelectuais. É muito impressionante, porque a qualidade científica, literária, né, histórica dos livros são muito grandes. Uma coisa que eu queria dizer aqui antes de nós terminarmos, sobre o capítulo 7, né? Que o irmão Cris trouxe pra gente de uma forma tão bonita, a gente sempre comenta aqui, né, como esses livros de André Luiz, eles são, né, tão repletos de conhecimentos evangélicos em outros moldes, né, numa moldura um pouco mais científica, tecnológica. O irmão Cris estava falando desse rapaz, né, paraplégico, que teve que lidar com esses obsessores por tanto tempo, né, e que estava numa prisão, e o irmão Cris em algum momento usou, né, especificamente a expressão o poder do perdão. E aí eu queria trazer, antes de nós terminarmos, né, o versículo importante, né, que Jesus traz para nós, para a humanidade, lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 25, eu vou transcrever ele aqui. Quando traz para a gente essa importância, né, da reconciliação, né, de perdoarmos uns aos outros, quando Jesus diz assim: entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. E aí Jesus continua falando que não sairemos de lá até que paguemos o último centavo. E o irmão Cris, né, trouxe para a gente uma história, né, em que a liberdade só se começou a se fazer depois de 200 anos. Então, olha, né, o conhecimento evangélico de Jesus sendo expresso nos livros de André Luiz de uma forma mais prática, mais rotineira, que torna, né, essa quantidade de ensinamentos que o Cristo trouxe para a gente mais inteligível, mais circunscrito e mais próximo da nossa realidade. Vocês querem dizer mais uma coisa antes de nós terminarmos? Eu queria. Posso dar um tempinho? Porque, Pode. assim, eu não posso deixar de falar sobre uma frase de Caldareiro, né? Caldeiraro. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver o futuro da raça. Aí eu fui buscar a casa, né? Porque para você vivenciar o presente, né? Auxiliar alguém no presente, você é obrigado a viver o futuro da raça. O que é isso, gente? Eu fui no capítulo 17,
do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 7, hoje eu dei uma olhada, que fala sobre o dever. Aí diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesmo, depois para com o outro. Ou seja, você primeiro tem que estar preparado, imbuído de forças, de conhecimento para você ajudar o outro. Como é que você vai carregar um outro que caiu se suas pernas estão frágeis, se seus braços estão frágeis? Você tem que estar fortalecido, não é, para você carregar. Então, eu olhei por aí, o outro foi a questão de, se alguém bater na face direita, apresentar-lhes a outra, é você ter o conhecimento de todos os ensinamentos de Jesus na prática. Então, isso você vai ter condições de auxiliar alguém no presente, porque você já está atingindo o futuro da raça, que é Jesus, não é isso? E eu também me lembrei da questão da casa em cima da rocha, não é? E a casa construída na rocha é aquela construída na areia. Então, quando você tem um alicerce espiritual, é difícil você cair, meus irmãos. Não deixe de levar seus filhos à evangelização espírita. É uma súplica que eu faço aqui. É um pedido. Porque mais na frente, quando chegarem ao adulto, nós não vamos livrá-los de uma decepção, de uma situação ruim, mas eles vão ter um alicerce e não vão despencar para uma situação negativa, como essa filha, porque ela disse: a culpa é sua. Quando ela estava conversando com a mãe: você nunca me ensinou a trabalhar, você nunca me ensinou que era igual às outras pessoas, você sempre me colocou no pedestal, você sempre me mimou, eu estou assim, a culpa é sua. E a mãe pede desculpa, e nós sabemos que nenhum espírito cai porque o outro induziu. Ele pode ter até uma parcela de culpa, mas a pessoa vai responder por ela. Ninguém vem, por exemplo, um filho não paga pelo pai, nem o pai vai pagar pelo filho. Existe ali uma prova coletiva, mas a mãe realmente teve um papel educativo ali, sim. Ela vai responder sim. Mas a filha poderia dizer: eu não quero, não vou fazer. Eu tive uma educação errada, mas eu não vou fazer. Então, depende da evolução do espírito. Então, se você tem um alicerce, uma base, construída uma casa em cima de uma rocha, vem os vendavais, essa casa não cai. Mas se essa base, o alicerce é na areia, a casa realmente vem qualquer tempestade, qualquer sofrimento, você não suporta, né? É isso, meu amor. Deus abençoe. Verdade, isso que a irmã Edna trouxe pra gente aqui agora no fim é muito importante, porque a gente precisa lembrar sempre que quando Cristo, lá em Mateus, no capítulo 22, né, ele traz pra gente o amor como lei, né, principal, ele fala: ama o próximo como a ti mesmo. Então o amor próprio também é uma lei de Deus. E quem não se ama, se entrega ao materialismo e acaba não adquirindo esses conhecimentos tão importantes, né, pra nossa evolução espiritual. E a irmã Edna estava falando sobre essa filha que não teve, né, acesso ao conhecimento por conta dos próprios pais. Lá atrás, né, no início do nosso estudo aqui, hoje a gente viu Julieta, que tinha esse conhecimento, ela estava, né, num processo de queda por questões alheias, né, à vontade dela, mas o conhecimento que ela tinha martirizava ela, e isso já era o início, essa dor já era o início de um processo de libertação, né, porque através da dor nós somos aí libertados da matéria aos poucos, vamos burilando o espírito. Bom, então vamos fechar aqui hoje, né, a gente passou um pouquinho, os capítulos eram densos, né, mas todos muito lindos. Agradeço aos meus dois amigos queridos, né, por estarem estudando aqui conosco, ensinando sempre, né, tanto aprendo muito sempre com os dois, muito, absolutamente, muito grato. Agradeço aos dois, agradeço, né, todo mundo que está aqui conosco até agora, né, a gente sempre fala, já estão ganhando todos os bônus hora por estarem aqui conosco até essas horas. Eu vou fazer uma oração bem breve e a gente encerra em tom de agradecimento, sempre. Meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de comunhão, absolutamente grato, meu Deus, pelo auxílio dos meus irmãos queridos, pelo auxílio de toda a espiritualidade. Nós entregamos, meu Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ampara e auxilia o estudo de hoje em tom de absoluto agradecimento. Nossos corações, meu Deus, invadidos de muita gratidão.
nós encerramos, meu Deus, mais uma vez o coração dessa grande missionária, grande obreira, que tem estado conosco e ajudando tanto nos processos evolutivos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão, pessoal. Vai ficar... Eu que agradeço por tudo sempre. A gente vai estar aqui semana que vem, a gente vai avisar antes, né, como que vai ser o processo de retomada da agenda, né, para a gente poder fazer os estudos que nós atrasamos. Os estudos estão sempre, né, sendo repostados lá no Saber Espiritismo no YouTube, para quem prefere o YouTube. Semana que vem estaremos aqui novamente, avisando aí como que vai ser essa retomada, né, previamente, mas estaremos aqui semana que vem para mais estudos, para esse livro maravilhoso, para, né, chegar ao meio e depois ao fim. Gratidão, vai ficar salvo aqui, como sempre. Obrigada, Cris. Obrigada, João, por tudo. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau, boa semana, gente. Tchau. Boa semana.